A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar com você mais uma vez. Me chamo Pastor Gilvan Marques. Estamos aqui para mais uma vez trazer neste canal versículos que vão alimentar a sua alma, que você vai aprender ouvindo, decorando e pregando. Alimente sua alma com a palavra de Deus. 50 versículos do livro de Êxodo. Vamos estar numa série até Apocalipse, se Deus assim permitir, se for a vontade dele, porque tudo está no controle do nosso Deus. Amém? A você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas possível e que você venha abençoar muitas vidas por intermédio desta palavra. Amém? Vamos lá começar os versículos de hoje. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficavam com medo deles. Versículo 2. Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Versículo 3. Êxodo, capítulo 1, versículo 21. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Versículo 4. Êxodo capítulo 2, versículo 2. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Versículo 5. Êxodo capítulo 2, versículo 8. Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Versículo 6. Êxodo capítulo 2, versículo 22. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Versículo 7. Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Versículo 8. Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 9. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Versículo 10. Êxodo, capítulo 3, versículos 5 e 6. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias.
pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Versículo 11. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Versículo 12. Êxodo, capítulo 3, versículo 21. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Versículo 13. Êxodo, capítulo 4, versículo 8. Então o Senhor lhe disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então, com o segundo, vão acreditar. Versículo 14. Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou quem faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Versículo 15. Capítulo 4, versículo 21. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Versículo 16. Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Todos acreditarão e, quando souberem que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvarão e adorarão a Deus. Versículo 17. Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Versículo 18. Êxodo, capítulo 7, versículo 16. E diga-lhe o seguinte: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Versículo 19. Êxodo, capítulo 8, versículo 10. O rei respondeu: Orem por mim amanhã. E Moisés disse: Ó rei, vou fazer como pediu, e assim você ficará sabendo que não há um outro Deus como o Senhor, o nosso Deus. Versículo 20. Êxodo, capítulo 11, versículo 2. Porém, agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. Versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas
como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. Versículo 23. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Versículo 24. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 25. Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Versículo 26. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Versículo 27. Êxodo, capítulo 14, versículo 25 e 26. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então, os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 28. Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Versículo 29. Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Versículo 30. Êxodo, capítulo 15, versículo 6. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Versículo 31. Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é o santo majestoso como tu, que pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Versículo 32. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês.
Versículo 33. Êxodo capítulo 16, versículo 4. O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Versículo 34. Êxodo capítulo 16, versículo 8. E Moisés continuou: É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? Versículo 35. Êxodo capítulo 16 e o versículo 21. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Versículo 36. Êxodo capítulo 17, versículo 7. Então, deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Versículo 37, capítulo 17, versículo 11. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Versículo 38. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Versículo 39. Êxodo capítulo 19, versículos 3, 4 e 5. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Versículo 40. Êxodo capítulo 19, versículo 22. Avise também aos sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Versículo 41. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus, e não tolero outros deuses. E eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Versículo 42. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Versículo 43. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não se use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Versículo 44. Êxodo capítulo 20, versículo 12.
Respeite o seu pai e a sua mãe, para que vocês vivam muito tempo na terra que estou lhe dando. Versículo 45. Êxodo capítulo 20, versículo 21. E o povo ficou de pé, de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Versículo 46. Êxodo, capítulo 22, versículo 19. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Versículo 47. Êxodo, capítulo 22, versículos 22 e 23. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Versículo 48. Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Versículo 49. Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Não rogue pragas contra Deus, e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Versículo 50. Êxodo, capítulo 23, versículo 3. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Amém, queridos? Tivemos aí 50 versículos do livro de Êxodo. É um livro que conta dos mais de 400 anos do exílio do povo de Deus no Egito e por isso apresenta muito a migração e a história do povo, trazendo assim alguns versículos bem parecidos. Obrigado você que se inscreveu no canal, você que compartilha os nossos conteúdos e faz comentários. Compartilhe agora mesmo esse vídeo com uma pessoa que não sabe ler, um deficiente visual, ou mesmo para aquela pessoa que quer escutar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo sempre aqui no canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Grande abraço do pastor Gilvan Marques.